Fala galera, tudo bem com vocês? Por acaso você, profissional cabeleireiro, já viu ou já ficou sabendo de um pó descolorante ter explodido, ter pegado fogo em um salão de beleza? Já viu isso ao vivo? Já viu na internet? Coloca aqui nos comentários, aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo com quem você acha que ele vai ter utilidade. Então vamos falar desse assunto? Bora estudar! O pó descolorante é um dos produtos mais utilizados num salão de beleza porque é com ele que o profissional consegue o recurso cosmético de promover clareamento no cabelo das suas clientes em algumas situações onde a tintura capilar não alcançará determinadas alturas de tom. Bom, o pó descolorante, ele tem na sua composição 1, 2 ou 3 ativos que fazem parte do grupo de substâncias chamadas persulfatos. Substâncias muito reativas. Os mais utilizados em pó descolorante são persulfato de sódio, persulfato de amônio e o persulfato de potássio. Na composição de um pó descolorante pode ser que você encontre 1, 2 ou os 3 dos persulfatos, que são normalmente utilizados como ativos do pó descolorante. E o pó descolorante, quando ele é fabricado, ele é produzido em um ambiente de temperatura controlada. Normalmente o laboratório onde se faz o pó descolorante, a área destinada, dedicada à produção do pó descolorante é uma sala fria, bem fria, com temperaturas ali por volta dos 10, 5 graus, porque esses ativos, os persulfatos, eles não podem ser manipulados em temperaturas elevadas. Eles são comburentes. Se tiver algum ponto de ignição, eles facilmente entram em explosão espontânea ou ignição espontânea e agravam o processo de incêndio. É por isso que é necessário ter medidas de segurança muito restritas na hora do formulador poder manipular esse tipo de material. E essas informações deveriam ser do conhecimento dos cabeleireiros lá desde a escola, quando o cabeleireiro se formou, lá na escola de cabeleireiros. Deveria se abordar matérias como biossegurança, cosmetovigilância, segurança do trabalho, medidas básicas de primeiros socorros, justamente para que o profissional pudesse não ser pego de surpresa e entender com mais propriedade o que acontece. Por que um pó descolorante ele pode pegar fogo? Por que ele pode explodir? De repente está todo mundo tranquilo no salão e bum! Aquele barulho, aquele susto, até entender o que está acontecendo, pó descolorante explodiu. Por quê? É importante conhecer por que esse fenômeno ocorre, porque tem como evitar. Tem como evitar, não precisa isso acontecer. E o que nós percebemos é que muitos cabeleireiros e cada vez um volume maior de profissionais estão divulgando, estão postando situações assim e sem entender por que isso aconteceu. Então vamos falar sobre esse assunto que pode ser que ajude você a alterar alguma coisa no método ou sistema de armazenagem do pó descolorante no seu salão para que evite esse tipo de situação. E uma das coisas que a gente tem que saber é que quando o pó descolorante explode ou pega fogo, isso não é falha do produto, isso não é falha de quem produziu o produto. Não é problema de produto mal feito, a culpa não é diretamente do fornecedor. Na verdade, existem coisas sobre os cosméticos que infelizmente a gente não sabe, mas que deveriam ser informações comuns, desde lá do estoque da fábrica, o estoque do vendedor, do distribuidor, o estoque do salão de beleza. Se todos soubessem dessa informação, iria evitar muita coisa, porque pó descolorante não está estourando, explodindo só em salão de beleza, não. Existem vendedores e distribuidores tendo prejuízo nos seus estoques, muitas vezes porque esse fenômeno acontece ali nos seus estoques. Então acredito que esse conteúdo possa trazer alguma utilidade aí para vários profissionais que trabalham em várias frentes relativas ao uso, venda, comercialização e estocagem desse tipo de tecnologia cosmética. Primeiro a gente precisa entender como é que acontece o processo dessa explosão, dessa combustão espontânea, né? Os materiais mais propensos a sofrer esse tipo de evento são chamados de pirofóricos. O que significa isso? Significa que eles têm um ponto de ignição a temperaturas baixas. Normalmente a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, ou até a temperaturas mais baixas do que 25 graus Celsius. E essa é, por exemplo, a situação dos ativos do pó descolorante. Então, olha que importante. Como é que acontece esse fenômeno do pó descolorante explodir? A gente não quer que exploda, mas vamos entender
por que acontece como acontece, né? Então você tem aí no pó descolorante ativos, persulfatos, que são propensos a sofrer essa ignição a uma breve elevação de temperatura. Se acontece do produto ele estar submetido a certas condições, que eu vou abordar aqui quais são, esses ingredientes começam a liberar calor. A embalagem está bem fechada, o produto está dentro de um plástico vedado. Pode acontecer tanto com pó descolorante que não foi aberto ainda, quanto com pó descolorante em uso. Normalmente a embalagem está bem fechada. O que acontece? O calor gerado pelo ingrediente, por estar numa situação indevida, esse calor não se dissipa, ele não tem por onde escapar. E aí isso aumenta a temperatura do ambiente ali onde o pó descolorante está. E aí a temperatura dos persulfatos ultrapassa o seu ponto de ignição, fazendo com que haja a explosão ou o incêndio espontâneo aí do produto. E qual é o elemento que tem potencial de promover essa oxidação para que o pó descolorante mal armazenado, que concentra esse calor, possa explodir ou incendiar? O próprio oxigênio do ambiente. Ele já é potencialmente forte para promover esse evento que ninguém quer que aconteça no seu salão de beleza ou no seu estoque, não é verdade? E olha como é complicado. O que é que pode gerar essa situação do pó descolorante concentrar, liberar e concentrar calor, correndo o risco de que ele exploda? Algumas coisas muito simples. Água, umidade, em algum lugar perto da onde o pó descolorante está armazenado, calor e umidade relativa do ar. Ou seja, condições consideradas até naturais do ambiente podem fazer com que o pó descolorante mal armazenado, que libera e concentra calor, venha a explodir. Por isso que muitas vezes o profissional não entende por que explodiu. E sendo os seus ativos persulfatos ingredientes comburentes, eles agravam o processo do aquecimento, do incêndio. Então, mesmo que o profissional jogue água ali para tentar apagar aquela situação, né, contornar aquela situação, se percebe que a água continua durante um bom tempo ali fervendo, né? O sistema ainda está reagindo ao ponto de ignição que fez com que ele gerasse essa combustão espontânea e essa reação ainda perdura. Você não joga água e acabou o problema, não. É preciso muito cuidado, não deixar ninguém chegar perto, colocar a mão, que pode realmente vir a se machucar. Então, a partir de agora, eu vou dar algumas dicas muito preciosas para você, cabeleireiro, distribuidor, vendedor, responsável pelo transporte, para a entrega desses produtos nos salões de beleza, para que vocês possam realmente armazenar, transportar e guardar esses produtos em condições seguras, a evitar esse tipo de evento, a combustão espontânea, a explosão espontânea do pó descolorante. Primeira dica, cuidado com variação de temperatura. Seria muito legal se quem transporta o pó descolorante de um estoque, por exemplo, do vendedor, do distribuidor, até o salão de beleza, pudesse ter uma case térmica para colocar o pó descolorante numa temperatura mais fria, mais fresca, porque muitas vezes nós temos um clima aí bem quente, um clima de calor, e dentro do carro que vai transportar, às vezes essa temperatura sobe, aí chega no salão de beleza que volta a ser uma temperatura mais amena, mais fresca, tem um ar-condicionado. Essas variações de temperatura também podem desestabilizar o produto, fazendo que no tempo em que ele estava aquecido ali no transporte, no carro, no porta-mala do carro, do vendedor, do entregador, ele elevou a temperatura, mesmo quando chegou num ambiente mais fresco, essa temperatura não foi dissipada pelo produto, tentou ser dissipada, o produto foi entregue, horas depois acontece do produto, pum, explodir e dar o susto na galera. Então, é muito importante que se preocupe com a temperatura do produto no transporte externo de um estoque para o outro, do estoque do vendedor para o salão de beleza. Essa é a primeira dica. A segunda dica é que o cabeleireiro ele possa armazenar o pó descolorante no seu salão em um armário que não tenha portas, porque o pó descolorante não pode ficar em um lugar abafado, tem que ser um armário aberto. E a temperatura do ambiente seria ideal que fosse sempre controlada entre 15 e 25 graus Celsius, que inclusive são as temperaturas, é a margem de temperatura, o parâmetro de temperatura segura para a armazenagem dos ativos presentes no pó descolorante, no caso, os persulfatos. O local de armazenagem, portanto, não pode ser quente, não pode ser abafado e também não pode ser um local aberto, porém quente. Também não pode ter próximo a onde está armazenado o pó descolorante
pontos de umidade, de repente numa parede, no fundo de um armário, tem que se observar a questão da umidade, porque a umidade pontual em algum local, um cômodo ali que está acometido por essa situação de umidade, pode fazer com que o pó descolorante entre em ignição e cause aí a sua consequente explosão. Outra coisa, o pó descolorante ele não pode estar próximo a pontos de ignição elétrica, não pode estar próximo a tomadas, não pode estar próximo a eletrodomésticos como micro-ondas ou outros equipamentos que funcionem ligados na tomada. É muito importante que ele esteja longe de qualquer ponto de ignição elétrica, porque eles também podem ocasionar uma condição do pó descolorante entrar nessa situação. O profissional tem que manter a embalagem do pó descolorante sempre bem fechada, o pó descolorante então sempre em lugar bem seco, bem fresco, e quando for coletar o produto, a mão não pode estar molhada, a espátula ou o medidor que vai se coletar ali o produto que vai ser usado, não pode estar com nenhum resquício de água, nada úmido, tem que ser um material extremamente limpo e seco, totalmente seco, para que se tenha segurança da permanência do produto, principalmente o produto que não vai ser usado, que vai continuar estocado ali para ser usado posteriormente. Não precisa usar rápido o conteúdo todo da embalagem ali que você comprou seu pó descolorante. Você pode fazer a gestão do uso do pó descolorante de acordo com a demanda da sua agenda, a frequência de clientes e necessidade do volume de produto que será utilizado a cada trabalho, a cada momento. Desde que essas dicas que eu acabei de dar sejam observadas. Mas não é só isso. Os ativos presentes no pó descolorante também são muito sensíveis a estarem próximos de pontos ou produtos oxidantes. Então não é só se o oxigênio já pode fazer com que o pó descolorante, concentrando calor, exploda. Imagine um produto oxidante. Então não pode armazenar o pó descolorante próximo a produtos oxidantes. Também não se pode armazenar o pó descolorante próximo a produtos que sejam ácidos fortes, que tem um pH muito ácido. Não se pode armazenar o pó descolorante próximo ou no mesmo armário de produtos muito alcalinos ou produtos redutores. E nem pode-se também armazenar o pó descolorante próximo a produtos de ordem de composições orgânicas. Então veja, não se pode colocar o pó descolorante no mesmo compartimento, no mesmo armário, na mesma prateleira onde estarão escovas progressivas, são produtos de pH bem ácido, não se pode deixar o pó descolorante junto com alisamentos e relaxamentos, hidróxidos, tioglicolatos, porque são produtos redutores e bem alcalinos também. Perto de coloração de cabelo, pode colocar o pó descolorante que não tem problema, mas não pode deixar o pó descolorante armazenado próximo à água oxigenada, que é um produto de pH bem ácido e é um produto oxidante. Então existem condições em que mesmo embalagens de certos produtos bem fechadas, lacradas e não abertas, não impedem a liberação de certos tipos de gases voláteis e que vão acabar tendo ali uma presença no ambiente que, se forem ali volatizados próximos a um pó descolorante, pode também fazer com que o pó descolorante libere esse calor, concentre esse calor, supere o seu ponto de ignição e acabe entrando em processo de explosão. Você pode guardar o pó descolorante perto de shampoo, condicionadores, máscaras, finalizadores, aí não tem nenhum problema. Então, depois de assistir esse vídeo, dá uma verificada lá em como é que é o seu estoque, onde está o pó descolorante, onde ele está armazenado, né? Ele não pode estar, por exemplo, posicionado numa prateleira, a água oxigenada está embaixo, o pó descolorante está em cima. Tá bom, tá num nível diferente, mas água oxigenada guardado também muito embaixo pode ser problema para um pó descolorante que está logo acima. Então é legal que água oxigenada e pó descolorante se encontrem só na hora em que fosse preparar ali um produto de descoloração para usar no cabelo das clientes. O restante que sobrar da água oxigenada e do pó descolorante, cada um tem que estar num canto diferente ali, né? Então avalia, analisa, reconfigura se for necessário, planeja uma nova condição de armazenagem dos seus produtos no salão de beleza, no seu estoque, e com isso que possamos trazer mais segurança e tranquilidade em relação a não submetermos o produto a esse evento. Caso o produto venha a estourar, a explodir por alguma causa, a gente sabe que o problema não é do fabricante que fez alguma coisa errada, não precisa verificar lote, mas acione o seu fornecedor para que ele efetue a troca
do produto e que ambos compartilhem da responsabilidade de cuidar para que o pó descolorante, esse produto que tem esses pontos de sensibilidade, possa estar armazenado, transportado e guardado em condições seguras, ok? Se alguém de repente fala assim, eu faço tudo que o Meia falou nesse vídeo que é errado e nunca explodiu nenhum pó descolorante. O pó descolorante ele pode passar por um evento de liberar um pouco de calor, mas não suficiente para gerar explosão, e de repente você nunca ter tido essa experiência. Ótimo, ainda bem. Mas o pó descolorante armazenado em condições fora das que seriam ideais pode fazer com que se crie alguns níveis de desestabilização da fórmula do pó descolorante, comprometendo também a sua performance. Então, de repente, você tem um pó descolorante que não está clareando o quanto se poderia, ou você percebe que houve um déficit no potencial ali no desempenho do produto, pode ser não por uma falha do produto em si, mas por um produto que acabou sendo modificado espontaneamente, porque desestabilizou algumas partes do seu sistema por armazenagem incorreta. Então não vamos esperar explodir algum pó descolorante ou incendiar algum pó descolorante para depois mudar, né? Vamos ser preventivos, né? E atuar ali com essa prudência, com essa responsabilidade profissional de já verificar, porque a segurança no nosso ambiente de trabalho é muito importante. Não tem muito cabimento, por exemplo, no laboratório, o formulador e a sua equipe trabalharem manipulando esses ativos persulfatos tão sensíveis num ambiente controlado, com a temperatura mais baixa, com critérios muito rígidos de segurança no trabalho, que são constantemente verificados, fiscalizados, auditados, e esse produto depois ser transportado, entregue para o salão, armazenado de qualquer jeito, utilizado de qualquer maneira, com mão molhada, espátula úmida, num ambiente às vezes que tem uma umidade, um bolor numa parede, próximo a uma tomada. Você não tem muito senso você ter todo um critério de segurança do produto no ambiente e depois no outro ser mais descuidado. Só que o cabeleireiro não é relapso. Para a maioria dos cabeleireiros está faltando essa informação. Como a gente está falando no pó descolorante, tem muita informação sobre produtos que nós precisaríamos saber, inclusive para tirar a melhor performance dos produtos e estocá-los de uma maneira a preservar que as suas funções possam ser muito bem cumpridas de acordo com o objetivo e função de cada cosmético. Mas espero sinceramente que esse conteúdo tenha sido útil, espero que ajude os profissionais a entenderem o que pode provocar essa situação, esse evento desagradável, que nenhum de vocês passe por isso. Se você já passou por isso, que depois desse vídeo você não precise mais passar por isso, tá bom? E assim, todos nós estaremos sempre crescendo juntos, e o nosso objetivo aqui é fazer com que todos vocês sejam muito bem-vindos, sejam sempre muito bem acolhidos, para que juntos possamos apresentar o que realmente é o show aqui, a ciência, né? Que é o que realmente pode trazer para cada um de nós a oportunidade de trilhar uma trajetória profissional de muito sucesso. Inclusive é isso que eu desejo para vocês, muito sucesso, muito pó descolorante, mais fresco, seco, tranquilo, em temperaturas mais frias, para que você tenha também a cabeça fria, a tranquilidade de poder usar esse produto com máxima segurança e sempre encantar as suas clientes com o seu talento, com a sua arte, com o seu trabalho. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um fortíssimo abraço a todos vocês e bora estudar!